Acompanhe agora mais uma inédita mensagem ministrada pelo pastor Márcio Cândido. Abra o seu coração e faça mais do que ouvir. Tome posse, pois essa palavra é para você. Segundo livro dos Reis, capítulo 18, estamos na campanha A Carta de Afronta, baseada na história do rei Ezequias. E você sabe que com os heróis da fé, nós aprendemos muitas coisas, né? A palavra de Deus diz que o Ezequias, ele foi um rei que depois dele não houve outro rei semelhante a ele. Ele foi um rei digno. Mas, como todo homem, ele está sujeito a falhar e a errar, não é? E a gente aprende com pessoas que venceram na vida, nós aprendemos o que fazer e também aprendemos com os erros deles, sim ou não? Então diga comigo, este erro eu não posso cometer. Que erro é esse, pastor? Vamos ler? Segundo livro das Crônicas, capítulo 18, ou segundo Reis, perdão. Segundo livro de Reis, capítulo 18, versículo de número 15. Quem já achou, diga amém. Está escrito assim, ó. Assim deu Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Naquele tempo, cortou Ezequias o ouro das portas do templo do Senhor e das ombreiras, de que Ezequias, rei de Judá, as cobrira, e o deu ao rei da Assíria. Quer dizer que ele entrou no seu tesouro particular, pegou ouro e prata, e não contente com isso, ele foi até a casa do Senhor, pegou o ouro e a prata da casa do Senhor, e foi lá, entregou para o rei da Assíria. Vamos ler todos juntos? Eu leio, e você que está aqui na Paz e Vida, em Franco da Rocha, que crê na palavra, leia após a minha leitura. Vamos lá. Assim deu Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Naquele tempo, cortou Ezequias o ouro das portas do templo do Senhor e das ombreiras, de que Ezequias, rei de Judá, as cobrira e o deu ao rei da Síria. Você crê que essa palavra é de Deus para as nossas vidas hoje? Então vamos fazer o seguinte, feche os olhos por um momento e peça para Deus falar ao teu coração com esta pregação. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso Tu és. Nós aprendemos com Davi, aprendemos com Moisés, quantas virtudes estes homens tiveram, mas eles também falharam, e os erros deles se transformaram em exemplos a não serem seguidos por nós. Da mesma forma, o rei Ezequias. Oramos ao Senhor e pedimos que o Senhor agora abra os ouvidos espirituais, dê sensibilidade a cada pessoa. Fale, Senhor, através desta palavra, coloque a Tua palavra nos lábios do mensageiro, não te cales neste dia. Envia, Senhor, uma palavra com virtude, poder, autoridade, revelação, para que a Tua palavra, descendo a cada coração, a Tua palavra produza resultado para a glória e honra do Teu nome. Assim seja feito, em nome de Jesus. Diga amém, Senhor. Coloque agora a sua Bíblia no assento. Pode desocupar as mãos para aplaudir a esta palavra, que é digna de toda a aceitação. Glória, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Sente-se, por favor, sente-se. Não cometa este erro no momento da afronta. Que erro, pastor? Bom, a primeira mensagem
que eu preguei aqui nessa campanha, se você não estava, vale a pena você entender esse contexto e, para os que estavam, trazer a lembrança. A primeira mensagem desta campanha que eu preguei aqui foi intitulada O Motivo da Afronta, ou o porquê da afronta. Qual a razão, o motivo de tanta afronta? E que o rei Ezequias estava vivendo aquela afronta porque ele havia feito o que era reto aos olhos do Senhor, abominou, arrancou a idolatria do seu reino, e ele decidiu servir a Deus de todo o coração. Por isso, a afronta veio contra ele, por isso começam os levantes contra a sua vida. E aí, amados, quando lemos, por exemplo, eu não vou ler com você agora, mas se você quiser, você pode ler a partir do capítulo 29 do segundo livro das Crônicas, que lá também tem uma trajetória bem contada de Ezequias. E lá está escrito assim, que o rei Ezequias, ele, logo quando foi colocado como rei, uma das primeiras coisas que ele fez foi entrar na casa do Senhor, e ele começou a olhar para a casa do Senhor e chamou os sacerdotes, chamou os levitas, chamou os obreiros da casa do Senhor e disse assim, eu quero que vocês se santifiquem, façam jejum, façam oração, consagrem as suas vidas a Deus, consagrem as suas vidas ao Senhor. E outra coisa, vamos reestabelecer as turmas. Ele fez a ordem da turma dos sacerdotes e dos levitas, e ele fez também uma reforma naquele templo. Mandou limpar, tirar toda a sujeira que tinha, um monte de coisa velha. Ele foi lá e fez uma limpeza e começou a olhar para o templo, e vamos pintar tudo, vamos organizar tudo. E ele mesmo, Ezequias, deu ordem para que na casa de Deus se colocasse prata, que os utensílios, os objetos fossem de prata. E ele mesmo mandou fazer com que as ombreiras, a palavra ombreira aqui representa o batente das portas, ele mandou cobrir com ouro. O lugar ficou lindo, gente, ficou uma maravilha. Ficou um lugar tão lindo, e ele dizia, tudo isso aqui é para Deus, é para o nosso Deus, vamos confiar no Senhor. Aí a palavra de Deus diz, que depois destas coisas, depois dele se voltar tanto para Deus, aí começaram a aparecer as afrontas. Então o motivo de alguém estar sendo afrontado é o simples fato dessa pessoa estar servindo a Deus e querer servir ao Senhor. Só o fato de você entregar a tua vida para Jesus, começar a ir para a igreja, começar a ler a palavra, começar a fazer oração, já é um motivo para você começar a sofrer as afrontas. Só que tem um detalhe, aqui mesmo no capítulo 18 e no versículo de número 7, a palavra diz aqui que o rei Ezequias, o Senhor foi com ele para onde quer que saía e se conduzia com prudência, e se revoltou contra o rei da Síria e não o serviu. Que revolta é essa que o Ezequias teve com o rei da Síria? Sabe o que havia acontecido? Nos tempos passados, o pai dele, um homem chamado Acás, ele havia aceitado uma imposição da Síria sobre o reino de Israel, que Israel deveria pagar um tributo de paz. Então, todo mês, ou de tempos em tempos, Israel mandava dinheiro lá para o rei da Síria. E quando Ezequias sentou no trono, ele disse, a partir de agora, nós não vamos mais pagar tributo para eles não. Que história é essa? Nós temos um Deus para nos guardar, nós temos um Deus para nos defender, nós temos um Deus que é conosco. E a palavra diz que ele se revoltou contra o rei da Síria. Então o que eu quero que você entenda? Qual é a revelação do Espírito Santo para nós nessa palavra? É que o Ezequias, ele tinha determinado no seu coração seguir um caminho. Eu não vou mais pagar tributo para o rei da...
Só que aí o levante vem, a afronta aparece. O rei da Síria cerca a cidade, o rei da Síria faz lá, coloca um exército em volta, e aí, meu amado e minha amada, quando Ezequias percebeu que a coisa estava ficando feia, o que é que ele vai fazer, minha gente? Qual a ideia genial que ele tem? Ele vai tentar negociar com o inimigo. Ele vai tentar negociar, e o versículo de número 13, leia comigo por favor, diz aqui: porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Síria, a Laquis, dizendo: pequei, retira-te de mim, tudo que me impuseres, levarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Você quer mesmo que eu fique em paz? Você quer que eu não vá mais invadir a tua cidade? Você quer acabar com a briga agora, Ezequias? Quero, olha, me perdoa, viu? Eu errei com você. E ele vai negociar com o inimigo agora, irmãos. E vai fazer, só que nessa negociação com o inimigo, ele vai fazer aquilo que ele mesmo havia dito que não ia mais. O que isso aqui significa, amados? Que quando você entregou tua vida para o Senhor, quando você decidiu servir a Deus, quando você tomou posse da palavra, quando você passou a acreditar em Deus, você começou a dizer assim: a minha vida vai mudar, eu vou ser uma nova criatura, eu vou deixar o Espírito Santo trabalhar em mim. E olha que tem coisas aí que você até abriu a boca para dizer: isso nunca mais eu vou fazer isso. Isso aí é coisa do meu passado, isso é coisa do homem antigo, isso é coisa da velha criatura. O que? Eu nunca mais vou fazer isso. Agora eu sou de Jesus, agora eu não quero mais essa vida. O rei Ezequias não serviu ao rei da Síria, como preguei aqui na primeira mensagem. O que significa servir ao inimigo? É você fazer tudo aquilo que é para benefício dele. É a pessoa estar no álcool, nas drogas, no cigarro, na prostituição, no adultério, na mentira, no roubo, enganando pessoas, passando a perna, puxando o tapete dos outros. Mas aí a gente entrega a vida para Jesus, amados, e determina: isso daí não vai mais fazer parte da minha vida. Mas de repente, num escorregar do crente, não é que ele está fazendo tudo outra. Qual é o erro que o Ezequias cometeu, amados? Fazer aquilo que ele mesmo já havia determinado que não iria mais. Eu quero ler aqui um exemplo com você no Evangelho de João, no capítulo de número 8, por favor. João capítulo 8. A palavra de Deus diz aqui, eu quero que você, ao ler esse texto comigo, que você tente entrar na vida desta personagem, imaginar os sentimentos, imaginar o que essa mulher sentiu nessa hora da vida dela. João capítulo 8 fala sobre a mulher adúltera. Quem achou, diga amém. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Irmãos, pensa comigo, o que é que essa mulher estava sentindo nessa hora? Medo de morrer. O que mais que essa mulher estava sentindo? Vergonha. O que mais que essa mulher estava sentindo, amados? Tristeza, angústia. Todo tipo de sentimento ruim que você possa imaginar estava com ela nesta hora. Medo de morrer.
Ela imaginando aquele monte de homens jogando pedras nela. Ela imaginando como seria, poxa, hoje vai ser o último dia da minha vida. Aí eu pergunto a você, o que foi que conduziu esta mulher a este momento da vida? Segundo o relato desses homens, ela foi apanhada em adultério. Aí, chegando ali, Jesus vai dizer para aqueles homens, versículo de número 6, isso diziam eles, tentando-o para que tivesse do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra, e como se insistissem, perguntando, endireitando-se, e disse-lhes, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um e começaram pelos mais velhos até os últimos, e ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse, mulher, onde estão aqueles que te acusaram? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Em outras palavras, irmãos, o que é que Jesus está dizendo? Sabe aquele tipo de comportamento que te levou para a vergonha? Sabe aquele tipo de comportamento que te levou a sentir medo da morte? Sabe aquele tipo de comportamento que te levou à angústia? Sabe aquele tipo de sentimento que você sentiu naquela hora, quando você viu a morte passar perto de você, quando você perdeu tudo, quando você estava ali num abismo? Lembre-se, esse tipo de sentimento nunca vai sair da tua memória. Mas eu quero que você se lembre o que foi que te conduziu a isso. E Jesus está dizendo para ela, eu não vou te acusar e não vou te condenar, mas siga este conselho, vai para a tua casa em paz, mas não volte a praticar aquilo que te levou a quase ser apedrejado. Não volte a praticar aquilo que quase te matou. Não volte a praticar aquilo que quase acabou com a tua vida. Não volte à prática daquilo que quase acaba com a tua vida espiritual, com o teu ministério, com o teu casamento, com a tua história de vida, com a tua vida financeira. O conselho que Jesus está dando é, quando você fez no passado, deve ficar no passado, não faça outra vez. É isso que Jesus está falando para essa mulher, irmãos, e o que o Espírito Santo está falando com a igreja nos dias de hoje. Tudo que o inimigo quer é que você negocie com ele. A palavra de Deus diz, né, amados, olha só, a Eva, voltando um pouquinho na história, a palavra diz que todo dia, na viração do dia, no finzinho do dia, depois do expediente, depois do trabalho, quem era que aparecia para falar com o homem, falar com a mulher? Deus. Só que a Eva achou, irmã, que dava para conversar com Deus de noite e com a serpente de dia. A Eva achou que não tinha nada a ver, não. Assim como tem gente aí que está achando que pode vir para a igreja de noite e durante o dia fica aí assistindo pornografia. Tem gente que acha que não tem problema, não. De noite eu vou para a igreja, Deus vai falar comigo hoje, eu vou falar com Deus hoje no culto, mas passou o dia inteiro na comunhão com a serpente. Por isso que o profeta Elias chegou para aquele povo de Israel e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se vocês acham que o Senhor é Deus, sigam a esse Deus, mas se vocês acham que Baal, que o inimigo tem algum valor, então siga ele. Mas quando Elias fez uma oração e o fogo desceu no altar, o povo disse, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Não queira negociar com o inimigo, meu irmão, minha irmã, porque Jesus disse que ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Não vai cair nessa armadilha de servir a Deus no momento
e depois você voltar a fazer aquilo que ele queria? Agora, a pergunta que eu te faço: você acha que o Ezequias voltar a pagar tributo para o rei da Síria resolveu alguma coisa? Vou te falar claramente, está rasgado. A pessoa está vindo para a igreja, entregou a vida para Jesus, parou de beber, não bebe mais. Oh, Deus fez uma obra na minha vida. Mas basta uma afronta do inimigo para o diabo soprar no ouvido dela. O camarada está nervoso, está inquieto. Aí o que é que o diabo faz, irmão? Sopra no ouvido dele o quê? Toma uma asinha, você fica mais calmo. A pessoa largou o vício, a pessoa parou de fumar. Eu estou dizendo isso porque eu vivi isso, irmãos. Eu fui fumante durante 7 anos da minha vida. Jesus me ajudou, consegui largar esse mau hábito. Mas você acha que no comecinho, quando eu tinha algum problema, quando alguém me maltratava, quando eu ficava nervoso, sabe qual era o meu refúgio? O maldito do cigarro. E quando um crente volta a fazer aquilo que ele deixou de fazer, quem é que dá risada da cara dele, hein? O diabo fica feliz da vida quando vê um crente voltar a fumar, quando vê um crente voltar a beber, quando vê um crente voltar a usar droga, quando vê uma pessoa que entregou a vida para Jesus voltar para o adultério, voltar para a prostituição. Como o diabo gosta. O que Jesus falou: olha, tudo bem, o que você fez no teu passado não vai ser condenada, você vai ser perdoado, mas olha, o aviso para você é: não volte a fazer aquilo que você deixou para trás. 2 Reis capítulo 18, vamos voltar aqui e ler o versículo de número 14. Meu amado, minha amada, não dá para voltar atrás, siga em frente. Segundo livro dos Reis, capítulo 18, versículo 14. Versículo 14. Então Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Síria a Laquis, dizendo: pequei, retira-te de mim, tudo que me impuseres te levarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Assim Ezequias deu toda a prata que se achou da casa do Senhor e dos tesouros da casa do rei. Naquele tempo cortou Ezequias o ouro das portas do templo do Senhor e das ombreiras, de que ele mesmo, Ezequias, rei de Judá, as cobrira, e os deu ao rei da Síria. Resolveu o problema, gente? Versículo 17. Contudo, enviou o rei da Síria Tartã e a Rabsaris e a Rabsaquer de Laquis com um grande exército ao rei Ezequias a Jerusalém, e subiram e vieram a Jerusalém. Ou seja, ele deu dinheiro para o inimigo, pagou o tributo, mas a afronta continua. O diabo não vai parar de te perseguir mais. Ele já perdeu a tua alma. A tua alma agora é do Senhor Jesus. A tua vida pertence a Deus. Então não adianta ele querer te enganar, dizer para você que é uma coisa para o teu bem, quando na verdade ele só quer tirar proveito de você. Volta a beber que vai ser melhor para você. Não vai, é mentira dele. Volta para a vida ruim, não é mentira. Você vai se enganar com isso? Mas Deus sabe que você tem fraqueza. Foi isso que a serpente falou para Eva, minha amada. Foi isso, irmão, que a serpente falou para Eva. Deus sabe. Mas entenda uma coisa: ainda bem que o nosso Deus é misericordioso. Ainda bem que o Senhor que nós servimos, Ele olha para o servo dele e sonda o coração dessa pessoa, porque Deus viu que Ezequias não tinha maldade. Ele errou, cometeu um erro, mas quando nós lemos o capítulo 19, versículo 1,
Quando Ezequias percebeu, peraí, olha, tirei o ouro da casa do Senhor, gastei todo o meu dinheiro, meu ouro, para pagar para esse bendito desse homem, e a afronta não acabou. Quer saber de uma coisa? A palavra diz no capítulo 19, e aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, rasgou as suas vestes, se cobriu de pano de saco, e entrou na casa do Senhor. Para onde ele correu, meu gente? Para onde ele correu, meu irmão? Para a casa do... Porque é assim mesmo, amado, a gente falha, a gente erra, a gente comete um deslize daqui, mas uma coisa eu tenho para te dizer, mesmo que alguém tenha falhado, caído, pecado, o lugar para essa pessoa correr é a casa do Senhor, é para o altar de Deus, é para a presença de Deus. A palavra de Deus diz, amados, que ainda que o homem caia 7 vezes, 7 vezes o Senhor o levantará. Caiu, falhou, pecou, não é para parar de ir na igreja, não, pelo contrário, corre para a casa do Senhor. E o que é que ele encontra, ou quem é que ele encontra na casa do Senhor, minha gente? Servos fiéis, versículo 2: então enviou Eliaquim o mordomo, Sebna o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes cobertos de panos de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Preste atenção no pedido de Ezequias, os quais disseram, assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, e de vituperação e de blasfêmia, porque os ao parto, e não há força para os ter. Bem pode ser que o Senhor teu Deus ouça todas as palavras de Rabsaque, a quem enviou seu senhor, o rei da Síria, para afrontar o Deus vivo e para vituperá-lo com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. E qual é o pedido de Ezequias para o profeta, minha gente? Faze, pois, oração pelo resto que se acha. Oh, maravilha, oh, glória. Ezequias entrou na casa do Senhor e disse, diga para o profeta que eu preciso que ele ore a Deus por mim. Minha gente, quando a gente lê a história de Ezequias, ele era um homem de oração, irmã. Ezequias era um homem que tinha o hábito da oração. Mas sabe o que eu aprendo com essa palavra? Quando a gente achar que Deus não vai nos ouvir por causa dos nossos erros, por mais que essa pessoa tenha uma função na vida, seja um líder, por mais que essa pessoa tenha responsabilidades, por maior que ele seja diante dos homens, todo servo e toda serva de Deus vai precisar de uma ajuda de oração. Você pode ser dono de empresa, você pode ser empresário, você pode ser pastor, você pode ser bispo, pode ser o que for. Algum momento da sua vida você vai precisar de alguém que seja o teu companheiro de oração. E a casa de Deus é o lugar onde a gente encontra esse tipo de gente, irmãos. É na casa do Senhor que a gente chega e diz assim, ô Isaías, profeta, ore a Deus por mim, faça a oração por mim. Hoje de manhã, quando eu cheguei aqui na igreja, eu entrei com um cabozinho de vassoura, que eu estou fazendo fisioterapia porque eu tive um problema no braço, né? E a fisioterapeuta disse que é para eu fazer todos os dias, eu tenho que fazer em casa um pouquinho. Então eu ando com aquele cabo de vassoura para cima e para baixo. Ele ajuda na fisioterapia. Quando eu entrei aqui na cozinha, a irmã Vitória olhou para mim e disse, pastor, o senhor está fazendo direitinho a fisioterapia? Estou. Por isso você anda com essa madeirinha aí, né, esse cabo de vassoura, é isso mesmo. Ah, pastor, é bom mesmo. Ó, pastor, é bom também passar um tal de cânfora. Não sei o que é isso. Mas de repente ela disse assim, pastor, o senhor passa assim, ó. E passa porque vai aliviar, não sei o que. E de repente ela disse assim, ó, porque as mãos curam. Aí ela entrou lá para a cozinha. Falei, amém. Vim aqui para a reunião, fiz a reunião de manhã, terminei o culto, cumprimentei os irmãos. Aí de repente vem a outra irmã, Raimunda, que não sabia nada da conversa que tinha tido lá em cima. Ela disse assim, pastor, como é que está teu ombro? Está bem, irmã, estou fazendo fisioterapia,
Eu ainda não consigo levantar totalmente o braço, né? Mas já melhorou bastante, né? Porque eu ficava assim, né, para levantar a mão. A fisioterapia está me ajudando muito, já está 50%. Ela, eita, pastor, eu tive um sonho essa noite, que eu colocava a mão no teu osso e Deus fazia uma obra e colava um osso no outro. Eu falei, é mesmo, irmã? Bota a tua mão aqui agora. Ela olhou assim, mas pode orar por mim, irmã. Fechei o olho, pode orar que eu tomo posse. Por que eu estou te contando essa história? Porque nós estamos falando de uma membro da igreja que foi usada para fazer uma oração pelo pastor. Eu poderia ser arrogante, prepotente e dizer assim, não, que membro vai orar por mim? Qual o problema? Se Deus usa quem Ele quer, como Ele quer e na hora que Ele... Eu orei, fechei o olho, tomei posse em nome de Jesus. Existem momentos na nossa vida, amados, que a gente vai precisar de ajuda, de oração, sim. Vai precisar chegar alguém e dizer, você pode orar por mim? Você pode fazer uma oração por mim? E isso não é sinônimo de você ser o mais fraco, não. Isso é sinônimo de humildade. E sabe o que aconteceu? Quando ele faz esse pedido, Deus vai usar o profeta Isaías para lhe dar uma palavra de conforto. Imagina como estava o coração desse homem. A palavra do Senhor vai dizer aqui, versículo 5: e os servos do rei Ezequias vieram a Isaías, e Isaías disse: assim direis a Ezequias, vosso senhor, assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá um ruído, e voltará para a sua terra. A espada o farei cair na sua terra. Deus manda a palavra de conforto através do profeta, dizendo: não tenha medo dessa afronta, porque o inimigo que está se levantando, ele vai cair por terra. Você falhou, você errou, mas os teus erros não mudaram o meu plano para a tua vida. Oh, glória! Vamos ficar de pé, igreja. Vamos orar e colocar toda a afronta diante de Deus. Feche os olhos e ore comigo e diga: Senhor meu Deus, perdoe os meus erros, perdoe as minhas falhas, perdoe os meus pecados, porque eu creio, Senhor, que a tua graça me alcança nesta hora. Meu Deus e meu Pai, eu peço a ti a força do Espírito Santo para continuar a minha caminhada de fé e não retroceder, não voltar atrás. Meu Deus e meu Pai, Deus poderoso, eu te peço, me ajuda, Senhor, com a força do Espírito Santo, para que eu nunca mais volte às práticas que quase me levaram à morte, que me levaram à vergonha, que me levaram ao choro, que me levaram às angústias. Meu Deus e meu Pai, firma os meus pés na tua presença, em nome de Jesus, o meu Senhor e Salvador. Pai bendito, entra comigo nas minhas guerras, e eu coloco agora todas as afrontas que eu tenho vivido diante do teu altar, em nome de Jesus. Continue a tua oração agora, vai, fale com Deus, coloca no altar as tuas angústias. Senhor, a tua palavra foi pregada, e tomara, oxalá, quem dera, que cada pessoa, cada um de nós, guardasse esta palavra no coração, para não pecar contra ti, como disse o salmista. Senhor Todo-Poderoso, eu te louvo e te glorifico, porque o Senhor nos arrancou das trevas e nos trouxe para a maravilhosa luz.
O Senhor arrancou este homem do vício, o Senhor arrancou esta mulher do vício, o Senhor arrancou essa pessoa da prostituição, do adultério, da mentira, do engano. O Senhor tirou esta pessoa do vício das drogas, e hoje essa pessoa está aqui servindo a Ti. E eu sei que tudo que Satanás mais tenta é fazer com que um de nós volte a praticar as más obras, volte à prática das velhas obras. Meu Deus, a Tua palavra apenas diz que nós devemos voltar à prática das obras do primeiro amor, voltar à prática das primeiras obras, quando entregamos a vida ao Senhor. Uma pessoa que entrega a vida para Ti, meu Deus, é tão santificada, é uma pessoa que ora, que tem prazer de ir para a igreja, é uma pessoa que tem prazer em ler a palavra. São estas as obras que nós devemos praticar, meu Deus. Então toda obra de engano, toda obra contrária, nós anulamos e declaramos, Senhor, que nós vamos Te servir. Declaramos aqui neste dia, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Nós não vamos voltar à prática que nos levou para o lamaçal do pecado, não vamos voltar à prática que nos levou a estar à beira da morte. Vai em paz e não peques mais. Estas foram as palavras de Jesus, e nós, meu Deus, entendemos isto. Senhor, opera em nós o livramento. Pessoas que estão vivendo afrontas em casa, afronta no trabalho, afronta dentro da sua própria casa, afronta na família, tudo isso porque esta pessoa tomou uma decisão: servir a Ti, Te buscar, estar em Tua casa, em Tua presença. Então, meu Deus, entra nesta peleja com esse Teu filho, com essa Tua filha. E ainda que alguém aqui tenha se sentindo fraco, fraca, cometeu algum deslize, meu Deus e meu Pai, Senhor, eu Te peço, derrama a virtude do Teu Espírito sobre esta igreja neste dia. Ah, Senhor, meu Deus, eu posso contemplar pela minha fé. Ah, Senhor, meu Deus, naquele dia de Pentecostes, naquele dia da descida do Espírito Santo, a Tua palavra nos declara que estavam ali reunidos homens, mulheres. Estudos de teologia apontam que eram cerca de 120 pessoas. Ah, meu Deus, mas eu creio que entre eles estava aquele homem que um dia negou Jesus 3 vezes. Isso mesmo, aquele homem que um dia puxou a espada e cortou a orelha de um soldado. Meu Deus, quantos erros Pedro cometeu em sua caminhada, mas os erros que ele cometeu na vida não mudaram o plano do Senhor de fazer ele cheio do Espírito Santo. Ah, Senhor, eu creio que naquele dia lá estava Tomé, o discípulo incrédulo, o discípulo que dizia: eu só acredito vendo. Mas eu creio que ele contemplou línguas repartidas como que de fogo, pessoas falando em línguas que não compreendiam, e todos foram cheios do Espírito Santo. Eu acredito, meu Deus, que aquela mulher que esteve a ponto de ser apedrejada, aquela mulher que foi adúltera, aquela mulher acusada de prostituição e adultério, Senhor, abandonou esta prática, e anos depois lá estava ela sendo revestida do Espírito Santo. Lá estava ela num culto onde havia línguas estranhas, e eu creio que essa mulher era uma daquelas que foram cheias do Espírito Santo. Oh, glória, 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 glória. Aquele que estiver sem pecado, aquele que não pecou, que atire a primeira pedra, disse Jesus. Eu não te acuso, eu não te condeno. Você errou no passado, mas eu vou fazer de você um vaso nas minhas mãos. Seja cheio do Espírito Santo agora, seja cheia do Espírito Santo nessa hora. Você vai receber agora o poder do Espírito Santo. Batiza ela, Jesus, batiza ela, Jesus. Antes falava palavrão, agora fala em línguas. Antes essa mulher beijava, a boca dela beijava vários homens, mas agora é uma boca cheia das palavras proféticas. Ah, Senhor, enche este homem do Teu poder agora, enche esta pessoa do Teu poder agora, em nome de Jesus. Meu Deus, faz aquilo que o Senhor disse para Ezequias: eu vou colocar um freio na boca do inimigo e um anzol no seu nariz. Ah, Senhor,
Senhor, enche, 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 enche. Urialamaia, suriala. Oh, glória, 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 glória. Oh, glória, glória, glória. A tua queda não mudou meu plano. A tua queda não mudou meu propósito. O teu erro não mudou meu plano contigo. Eu vou te encher, diz o Senhor. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória! Aleluia! Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova um espírito inabalável. Você pode levantar suas mãos e cantar isso. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova um espírito inabalável. E renova um espírito inabalável. Não retires de mim o teu espírito, não retires de nós o teu espírito. Não retires de nós, Senhor. Cante. Não retires de nós o teu espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. E não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil. Sei que não vai ser tão fácil. Mais difícil é continuar no erro. Mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar para trás. Cante, eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo. Cante. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração. Oh, glória, glória. Oh, glória, recebe esta virtude, meu amado, recebe essa virtude, minha amada. Seja tocado, movido, seja cheio, cheia do Espírito Santo agora. Oh, glória, 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 glória a Deus. Como pode um Deus tão grande habitar em um homem tão pequeno? Como pode um Deus tão limpo habitar em um homem, uma mulher tão imundo, tão sujo? Como pode habitar um Deus tão santo em um templo tão sujo? Então, Senhor, vem e limpa este templo, santifica este templo, consagra este templo e enche ele da tua presença. Batiza, Espírito Santo, hoje. Batiza, batiza, batiza. Renova, Espírito Santo, renova. Renova o teu povo, renova a tua igreja. E nós te daremos toda a honra, glória e louvor. Bendito seja o Senhor. Oh, glória.
Quantos podem sentir a presença dele aqui hoje? Diga glória a Deus. Aplaude a ele, glorificando o nome dele, igreja viva. Oh, maravilha, Jesus. Glória a Deus. Você acabou de ouvir uma inédita mensagem ministrada pelo pastor Márcio Cândido. Acompanhe diariamente neste mesmo horário ministrações que vão mudar a história da sua vida.